Então, pessoal, a gente vai agora considerar a soma de variáveis aleatórias independentes. Então, você definiu a variável aleatória z como sendo igual a somatório de x1 mais x2 mais xn, ok? A pergunta é, qual a transformada z dessa variável aleatória z, ou qual a multiplicação geradora de momentos dessa variável aleatória z? Então, na anotação do livro, a gente vai dizer que g de z ponto s é igual a e de s de z, que é igual a valor esperado de s elevado a x1 mais blá 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 até xn. E aí, olha que interessante que acontece aqui, né? Olha que legal, né? Como essas variáveis x1 até xn a gente assume que são independentes, a gente pode quebrar esse valor esperado como sendo o produto dos valores esperados. Por quê? Porque esse valor esperado é o valor esperado, né, de s elevado a x1 vezes s elevado a x2, e assim por diante até s elevado a xn. Ok? Só que isso aqui, né, é o quê? Isso aqui, então, é o produto, né, de k igual a 1 até n de s elevado a xk, casinho minúsculo. Né? Só que quando as variáveis são independentes, né, o valor esperado do produto é igual ao produto dos valores esperados. E aí agora, se a gente botar esse produto para o lado de fora, esse valor esperado daqui é a própria transformada z, ou função geradora de momento, dessa variável aleatória xk. Então isso aqui acaba dando igual a g de x1 de s, assim por diante, até g de xn de s. Né? E, em particular, se todas essas x's tiverem a mesma distribuição, né? Ou seja, se elas forem identicamente distribuídas, iguais a x, então isso aqui vai ser igual a g de x no ponto s elevado a n. Ok? Então, se a gente tem uma soma de n variáveis aleatórias, todas elas em id, e com distribuição igual a x, ok? A transformada z, ou a transformada de função geradora de momento dessa variável z, ela é igual à transformada de cada um dos elementos em si elevado a n. Esse aqui é um resultado muito poderoso, que em particular permite que a gente chegue de maneira imediata na explicação de qual é essa transformada z aqui, que a gente falou no exemplo 4.4. Por quê? Porque a gente pode imediatamente verificar que a transformada z, ou a função geradora de momento de uma variável Bernoulli, ok? Ela é dada por o quê? Então, o que é uma variável Bernoulli? Recordamos, né? Ela é uma variável aleatória, né? xi é igual a 1 com probabilidade p e 0 com probabilidade 1 menos p. Qual é a função geradora de momento dessa variável aleatória xi? Por definição, né, a função geradora de momentos, que a gente vai chamar de g. A gente pode botar aqui o xi para ficar claro que a gente está falando da função geradora de momento de xi de s é igual a valor esperado de s elevado a xi, que é igual ao valor esperado de quê? Né? De s elevado a xi, dado que xi é igual a zero, vezes a probabilidade de xi ser igual a zero, mais o valor esperado de s elevado a xi, dado que xi é igual a 1, vezes a probabilidade de xi ser igual a 1. Qual a probabilidade de xi ser igual a zero? É 1 menos p. Qual a probabilidade de xi ser igual a 1? É p. Qual o valor esperado de s elevado a xi, dado que x é igual a zero? Bom, se x é igual a zero, s elevado a qualquer coisa, desculpa, s elevado a zero é igual a 1. Né? Qualquer coisa elevado a zero é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. E s elevado a x, quando x é igual a 1,
é o próprio S, né? Então, isso aqui é igual a S, e a gente chega na própria resposta, que é S vezes P, nesse caso, e 1 menos P no outro. Então, a gente chega nessa resposta daqui por condicionamento, dessa maneira alternativa de chegar nessa resposta. Então, isso aqui é o nosso valor esperado de S elevado a x dado que x igual a zero. Esse é o nosso valor esperado de S elevado a x dado que x igual a 1. Isso aqui é a probabilidade de x ser igual a zero. Isso aqui é a probabilidade de x ser igual a 1. Ok? Então, essa é a transformada Z, o gerador de momento da variável aleatória xi, ok? Onde xi é uma Bernoulli. Agora, e se eu tiver uma soma dessas Bernoullis, né? Se eu dizer que Z é igual a soma de x1 até xn. Aí agora, pelo que a gente provou anteriormente, G de Z de S é igual a G de S elevado a N, né? Que é igual a 1 menos P mais PS elevado a N. Que é exatamente igual a aquela expressão que a gente tinha no exercício 4.4, 1 menos P mais SP elevado a N. Logo, a gente conclui que essa transformada é a transformada da soma de Bernoullis, onde a gente já sabe que a soma de Bernoullis é uma binomial. Ok? Então, pessoal, o motivo que essa transformada Z, essa geradora de momento é tão poderosa, é que a partir de tijolinhos, que sejam esses xis, né, a gente consegue construir coisas muito mais poderosas, por exemplo, tipo essa Z, que é igual a somatório de igual a 1 até N. Né? Então, esses xis, se eles forem Bernoullis, geram uma Z que é uma binomial, mas se esses xis fossem qualquer outra coisa, ainda assim, se a gente souber a transformada Z dele, a gente poderia calcular a transformada Z dessa nova variável aleatória Z, que é a soma dessas outras. Ok? Então, isso aqui ilustra o poder dessas transformadas. Okay? E, a partir dessas transformadas, a gente pode também calcular a média, okay, de variáveis aleatórias. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aleatória, x, okay, cuja transformada z é x de z, ok? Então, x de z é igual a valor esperado de z elevado a x. Ou, na terminologia do livro, se a minha função geradora de momento de x for g de s, ok? Então, na terminologia do livro, a gente diria que g de s igual ao valor esperado de s elevado a x, ok? Então, essa é a terminologia do livro. Como é que eu calculo agora, ok, a média de x, usando essa transformada, né? Então, a média de x é a derivada da transformada no ponto s igual a 1. Então, se eu pegar, por que isso é verdade? Né? Porque, por definição, a derivada, né, qual é a derivada dessa expressão aqui? Né? Derivada com relação a z, ou derivada com relação a s. Vamos pegar aqui essa aqui. Derivada com relação a s, de g de s, é a derivada com relação a s. O valor esperado de s elevado a x. Então, eu tenho que passar para dentro, eu posso passar para dentro essa derivada. Eu tenho o valor esperado da derivada com relação a s de s elevado a x, que é o que está aqui. A derivada de s elevado a x com relação a s é x vezes s elevado a x menos 1. Ok? No ponto s igual a 1, isso aqui dá o próprio e de x. Mesma coisa se eu quiser a segunda, se a gente fizer a segunda derivada, a gente obtém o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x. Logo, a variância de x, se eu souber a função geradora de momentos, ela é dada pelo segunda derivada da função geradora de momento, no ponto 1, mais a primeira derivada, no ponto 1, menos a primeira derivada ao quadrado. Em particular, se a gente fizer essas contas para a geométrica, ok? Que tem essa
função geradora de momento, a gente descobre que a média dela é igual a 1 sobre P, como a gente era esperado, e a gente tirar a segunda derivada no ponto 1, a gente obtém essa expressão, logo a variância é igual a 1 menos P sobre P ao quadrado. Okay? Aqui tem um quadrinho resumindo as propriedades importantes das funções geradoras de momento. Okay? Então, função geradora de momento no ponto 1 é sempre igual a 1. Isso aqui é pela lei da probabilidade total. Okay? A probabilidade de x igual a k é transformada no ponto 0 sobre k fatorial. O esperado de x é transformada no ponto 1 e a variância é a segunda derivada no ponto 1 mais a primeira derivada no ponto 1 menos a derivada no ponto 1 ao quadrado. Okay? Podia ter posto aqui também o valor esperado de x ao quadrado é igual a segunda derivada no ponto 1 segunda derivada no ponto 1, né? Vou ver aqui. O esperado de x ao quadrado é a segunda derivada no ponto 1 mais a primeira derivada no ponto 1. Ok? Então, a gente pegar esse resultado aqui e juntar com esse, a gente obtém esse aqui. Okay? Então, essas são algumas propriedades. Outra propriedade é que x e y são variáveis tais que g de s de x é igual a g de s de y. Então, x e s tem a mesma distribuição, ou seja, x tem a mesma distribuição que y. E se x e y forem independentes, então a transformada z de x mais y é a transformada z de x vezes a transformada z de y. Ou seja, a função geradora de momento de x mais y é a função geradora de momento de x vezes a função geradora de momento de y. Ou seja, a função geradora de momento ela transforma somas em produtos. E muitas vezes é muito mais fácil trabalhar com produto que trabalhar com soma. A operação de soma aqui é chamada de convolução. Okay? Às vezes, calcular a convolução é uma coisa complicada, enquanto que calcular o produto das transformadas é uma coisa trivial. Tendo esses resultados, a gente agora vai ter as ferramentas necessárias para avaliar essa questão que a gente queria, que é a probabilidade de extinção de uma epidemia supercrítica.